Apocalipse, capítulo 22. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos te pedir ao Senhor Deus, juntamente com o cântico que nós acabamos de cantar, que o Senhor esteja iluminando os nossos olhos, abrindo os nossos corações, ó Pai, e que a tua palavra esteja, Senhor, mexendo conosco. Que o Senhor, através dela, por meio do seu Espírito, Pai, possa estar, Senhor Deus, fazendo uma grande revolução nos nossos corações, transformando, Senhor Deus, os nossos corações em corações de carne, Pai, fazendo com que a tua obra em nós, ó Senhor Deus, cada dia mais e mais avance, e cada dia mais e mais, ó Senhor Deus, estejamos preparados para receber o reino de Deus. Fica conosco, Senhor, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus em Apocalipse capítulo 22, verso 6, diz assim: Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: Vê, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: Não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue injusto fazendo injustiça, continue imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito da árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: Vem. Aquele que ouve, diga: Vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos vós. Queridos, nós chegamos ao final do livro de Apocalipse. E essas aqui são considerações finais do livro. Com o término da visão da Nova Jerusalém, a profecia de João está completa. O livro de Apocalipse está completo. E agora nós temos no final do livro o epílogo do livro, com um propósito principal de afirmar a autoridade do livro de Apocalipse e exortar aos crentes que continuem lendo e atentando para as palavras escritas nesse livro. Nós vamos perceber que esse finalzinho vai consistir de um grupo de exortações e de afirmações que vão autenticar esse livro como uma profecia dada por Deus e assegurar a vinda do Senhor Jesus. E é por isso que ele começa o verso 6 dizendo assim: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O anjo que mostra a João essas coisas, e nós vamos perceber que esse é o mesmo anjo que fala com ele no verso 20, do capítulo 21, e nos capítulo 20, nós vamos perceber que é o mesmo anjo que está falando aqui com João. E o objetivo dele é dar certeza de que ele viu
e ouviu aquilo que é verdadeiro. É o anjo que está dizendo para ele: essas coisas são fiéis e verdadeiras. E nós vamos perceber que há muitas testemunhas que mostram que essa revelação aqui é uma revelação fidedigna, ela é uma revelação fiel. O próprio anjo, no verso 6, disse-me ainda, o anjo: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O próprio João, no verso 8, eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas. O próprio Cristo, no verso 16, que diz assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar essas coisas às igrejas. E no final, o Espírito de Deus, aquele que dá testemunho dessas coisas, diz: certamente venho sem demora. O objetivo aqui era confirmar e dar certeza de que essa revelação, aquilo que foi dada, era fiel e, em primeiro lugar, vinha da parte do Senhor. No verso 6 ainda ele diz assim: o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas. João aqui, a revelação aqui está afirmando, a Escritura está afirmando que esse livro é uma profecia. E ele já tinha dito isso anteriormente, lá em Apocalipse capítulo 19, verso 10. Prostrei-me ante os pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ou seja, esse livro é um livro profético. O Espírito Santo de Deus foi enviado ao mundo com essa função: instruir, inspirar os profetas para proclamarem a verdade. O ministério do Espírito Santo é o ministério da pregação. O ministério do Espírito Santo é um ministério profético. E o que é profecia? Profecia é tudo aquilo que provém de Deus. É tudo que os homens proclamam que não vem de si mesmo. É uma mensagem que vem do Senhor. Isso é que é profecia. Ou seja, todo pronunciamento profético, toda revelação, toda escritura tem como seu autor primeiro o próprio Deus, através do seu Espírito. As palavras que nós temos aqui não são palavras de homens, não foram inventadas pela mente humana, mas foram revelações dadas por Deus. Abram 2 Pedro, capítulo 1, verso 19 a 21. Olha o que a Escritura fala a respeito. 2 Pedro, capítulo 1, versos 19 a 21. Olha o que a Escritura fala. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Eu já falei aqui sobre esse estudo de profecias. Eu vou voltar a pregar e a trazer um estudo sobre o que são as profecias. A nossa perspectiva é que profecia é algo que se fala do futuro, né? E é essa a ideia que nós temos. Muitas vezes dentro das nossas igrejas ditas evangélicas, igrejas presbiterianas, igrejas mais tradicionais, a ideia que nós temos é que profecia é aquilo que se fala do futuro. Mas se você for ver, o próprio livro de Apocalipse, ele não está falando somente das coisas futuras. Ele estava falando de coisas que estavam acontecendo. Ou seja, coisas que estavam acontecendo naquele momento. Ali, a carta às 7 igrejas eram situações passadas ou situações presentes que a igreja estava vivendo. E aquilo também era profecia. Porque profecia, profeta, é todo aquele que proclama uma mensagem da parte de Deus. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, o apóstolo Paulo, ele vai falar à igreja que a palavra que ele estava sendo trazida à igreja, a
a igreja estava considerando como palavra de Deus e não como palavra de homens. E olha o que ele diz, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Outra razão ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é a palavra de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como verdadeiramente é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em nós. O livro de Apocalipse é um livro profético. Não é só porque ele fala do que vai acontecer, mas é um livro que representa a sabedoria, a vontade de Deus e tudo aquilo que Deus estava fazendo e iria fazer na vida da igreja e nesse mundo. Era uma mensagem vinda da parte de Deus. E como mensagem vinda da parte de Deus, ela tinha o caráter de profecia. E é interessante porque há um tempo atrás existia uma Bíblia, acho que era a Bíblia Thompson, que no Novo Testamento, ali nos Evangelhos, ela marcava de vermelho todas as palavras de Cristo. E aquelas palavras que não eram proferidas pela boca de Cristo, elas ficavam em negrito, ou em preto, como toda outra escritura, para fazer diferença daquilo que Jesus Cristo falou e de que outras pessoas falaram. Esse é um conceito distorcido de palavra de Deus. Por quê? Porque toda a escritura, não provém de particular elucidação, mas homens santos falaram da parte de Deus. Aquilo que eles viram, aquilo que eles viram fisicamente, aquilo que eles tomaram conhecimento através da narrativa de outros, como Marcos, que escreve o seu evangelho a partir de Pedro. E não só revelar, mas também a ação do Espírito Santo fazendo com que esses homens colocassem no papel, escrevessem, porque desde o início nós vemos isso, Deus dizendo, vai e escreve, vai e escreve, vai e escreve, aqui em Apocalipse, vai e escreve, manda às igrejas. Por quê? Porque Deus queria que a sua palavra estivesse escrita, para que ela não se perdesse, para que ela não fosse utilizada pelo inimigo ou pelas nossas imaginações e distorcêssemos aquilo que foi dado, porque vinha de uma tradição oral. E muitos nessa tradição oral, nessa oralidade, poderiam perverter a palavra de Deus. Mas aquilo que está escrito, está escrito. Então o poder de Deus não era somente em trazer a revelação ao homem, fazer com que o homem entendesse essa revelação, mas no momento também em que eles escrevessem, o Senhor estava acompanhando de forma sobrenatural essa escrita, para que a palavra fosse transmitida de forma fiel. E eles se lembrassem de tudo que o Senhor havia dito. E essa foi uma das promessas do Senhor Jesus. Quando ele fosse e o Espírito Santo viesse, ele faria com que eles se lembrassem de tudo que lhe foi ensinado. Essa é uma ação sobrenatural na vida da sua igreja. É por isso que às vezes aqui nós vemos confundido as coisas. No verso 6 ele disse-me ainda essas palavras. Quem disse? O anjo. E aí no verso 7 diz assim, eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Quem diz isso? Quem está dizendo, eis que venho sem demora? Alguns comentaristas dizem, é o anjo que está dizendo isso. Mas essas são palavras de Cristo. Outros dizem, não, é Jesus aqui que fala. Porque nós vamos perceber que em Apocalipse 22, o Senhor Jesus vai falar também, verso 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo. Mas não interessa se é o anjo ou se é Jesus. Porque mesmo sendo anjo ou mesmo sendo Jesus, essas duas coisas têm o mesmo peso. Por quê? Porque é Cristo o Espírito da profecia. É Deus o Espírito dos profetas. O Deus dos Espíritos dos profetas. Por quê? Porque a mensagem é dele. É ele quem está falando. E aqui, usando esse anjo como seu mensageiro.
E a gente vê no Velho Testamento, no Novo Testamento, ele usando homens também. Lá em Hebreus capítulo 1, havendo Deus outrora falado de muitas maneiras e de muitas formas aos pais pelos profetas, hoje ele nos fala por Cristo, aquele constituir herdeiro sobre todas as coisas. Não interessa se são homens, se são anjos, porque o que está por trás deles é o Espírito Santo de Deus. Então é Deus falando através deles. Não são palavras de homens, são palavras de Deus. Como Paulo disse: vocês fizeram muito bem em receber a minha palavra, porque vocês receberam a palavra que foi pregada não como palavra de homens, e sim como palavra de Deus, como realmente ela é. Nós sabemos que esses homens do passado, os profetas, os apóstolos, eles tiveram um munus especial, porque quando eles falavam, era Cristo que estava falando através deles. A palavra que eles estavam trazendo era infalível. Por quê? Porque era o Espírito Santo inspirando, movendo esses homens para que o que saísse da sua boca representasse em tudo aquilo que Deus havia colocado na sua mente, no seu coração, ou através de uma revelação, ou através de uma visão. Era o poder de Deus. Era o Senhor Deus, o Deus dos Espíritos dos profetas. E o propósito com isso? O propósito com isso é que os leitores percebessem que o que João havia escrito por meio da mensagem dos anjos era a palavra de Deus. Abram aí Apocalipse capítulo 1, verso de 11 a 13. Olha o que a palavra de Deus diz. Dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos 7 candeeiros de ouro, um semelhante a filho do homem, com vestes talares, e cingindo a altura do peito com uma cinta de couro. Esse que diz: o que vê escreve em livro e manda às 7 igrejas, era o próprio Cristo. João tem a visão do Cristo glorificado. E o Cristo glorificado diz assim: olha, o que você vai ver a partir de agora, escreve, para que você envie para as igrejas. E aí ele envia o seu anjo, para que, por meio dele, João tivesse a visão de todas as coisas que ele viu ali em Patmos, no livro de Apocalipse. E a palavra de Deus diz que o Senhor, o Deus do Espírito dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. As coisas que em breve devem acontecer, ou seja, a partir da perspectiva divina, as coisas que foram preditas estão acontecendo, inclusive naquele tempo, de modo que a consumação de todas as coisas é iminente, e é isso que ele quer mostrar aqui no livro de Apocalipse. O termo breve expressa uma realidade que a consumação de todas as coisas está perto, de que o reino de Deus está próximo. E nós vamos perceber que quando os pecadores, e é isso que a gente está vendo aqui no livro de Apocalipse, deste mundo vil, alcançarem o céu com os seus pecados, ou seja, à medida dos seus pecados chegarem a um limite insuportável, o cálice da ira do Senhor vai transbordar. É isso que nós estamos vendo aqui, vimos no livro de Apocalipse. E é isso que vemos também na Escritura como um todo. Como, por exemplo, Gênesis capítulo 15, verso 16, quando Deus fala com Abraão que a sua descendência seria grande e que eles sairiam dali e que iriam para o Egito e depois retornariam para aquele lugar. E quando retornassem para aquele lugar, eles iam dizimar todas aquelas nações. E por que isso? Porque Israel seria a mão de Deus ali, naquela região, para exercer juízo. E a resposta de Deus para ele é dizendo assim: na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se acendeu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Ou seja, o pecado daqueles povos iam chegar a um limite insuportável, e Israel como nação viria para aqueles lugares e tomaria posse daquela terra que foi dada por Deus. Porque aqueles homens com seus pecados mancharam e contaminaram a terra. O tempo se aproxima. E é isso que Deus está falando aqui.
quando ele diz: eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras desta profecia. Ou seja, ele está dizendo que os tempos estão chegando, que a consumação dos séculos está vindo e que a igreja precisa se preparar. Essa perspectiva, quando ele diz bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia, porque ele vem sem demora, ele espera que nós, como igreja, estejamos vivendo na expectativa iminente do seu reino, na volta de Cristo para buscar a sua igreja. E a ideia é que cada geração deveria ficar desperta, como se a vinda de Cristo estivesse às portas. É isso que o livro de Apocalipse quer nos ensinar. É isso que nós vemos em toda a perspectiva escatológica, tanto aqui em Apocalipse como ali em Mateus. E nas parábolas, a igreja precisa estar preparada, como se Cristo estivesse voltando. Por quê? Porque nosso Senhor Jesus quer que nós vivemos assim. A partir da plenitude dos tempos, a partir da morte e da ressurreição de Cristo, nós devemos viver nessa expectativa. E se nós formos pegar o texto da Escritura, a palavra de Deus, em suas várias epístolas e cartas, nós vamos ver que essa é a perspectiva de toda a Escritura. Como, por exemplo, nós vemos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 2 e 4, que diz assim: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Verso 4: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Ou como 2 Pedro capítulo 3, verso 10, que diz assim: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. O próprio texto de Apocalipse, livro de Apocalipse, nos chama a ter essa postura. Lá em Apocalipse capítulo 3, verso 3, ele diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. E o próprio texto que nós acabamos de ler aqui: eis que venho como ladrão, ou melhor, o texto de Apocalipse 16, verso 15. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. É essa a perspectiva de Cristo com relação à sua igreja. Viver na expectativa de que o reino de Deus está voltando. Essa mensagem foi dada 2000 anos atrás, mas é essa perspectiva que Deus quer que nós tenhamos. Nós precisamos viver a vida cristã como se Cristo estivesse voltando, porque Ele está voltando. Nós estamos agora numa nova dispensação. E que dispensação é essa? A dispensação da segunda vinda. Não é a dispensação da expectativa da libertação do pecado. É a expectativa da libertação do pecado, não. Mas a expectativa do Senhor nos levar para vivermos eternamente com Ele. É nessa expectativa que nós estamos vivendo. É dessa forma que o Senhor quer que a igreja viva nesses tempos, preparada, vigiando, para não ser pega de surpresa. É por isso que ele diz: bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E essa bem-aventurança ela está intimamente ligada à mesma que nós vemos lá no primeiro capítulo de Apocalipse, no verso 3. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Não é somente uma advertência ao livro de Apocalipse, mas uma advertência a toda a Escritura, porque como nós vimos, o livro de Apocalipse, ele condensa
toda a revelação. Ele aponta para toda a revelação. E é tão interessante por isso, por quê? Porque nós não vimos João fazendo menção ou ligação do livro de Apocalipse com nenhum livro do Novo Testamento. Mas todas as menções que nós vimos aqui em Apocalipse estavam ligadas às promessas no Velho Testamento. Por quê? Porque não existe distinção entre Novo e Velho Testamento. A Bíblia é uma só. E a sua revelação é progressiva. É por isso que nós vemos aqui, no livro de Apocalipse, a imagem do Éden. Porque já no Éden, já ali no Éden, o Apocalipse estava sendo pregado. Porque tudo já estava planejado e estabelecido por Deus. A ideia aqui nesse verso, daquele que guarda, a ideia de alguém que tem um hábito contínuo, ou seja, aquele que está guardando constantemente a palavra de Deus no seu coração. E nós vamos perceber que as profecias aqui que foram escritas no livro de Apocalipse, elas não foram escritas para satisfazer a curiosidade intelectual nossa quanto ao futuro. O livro de Apocalipse, como toda a escritura, foi escrito para que nós, crentes, sejamos capazes de viver a vida conforme a vontade de Deus. Que a palavra traga consolo e refrigério para a nossa alma, para a luta que nós vivemos constantemente nesse mundo contra o reino das trevas. Para nos dar forças e ânimos para lutar contra esses poderes nesse mundo. E principalmente para nos dar a certeza da vitória em Cristo e aguardarmos a consumação de todas as coisas, a volta de Cristo em alegria. Também poderíamos dizer que o livro de Provérbios ele nos serve para exortar quanto à nossa lealdade firme e constante em Cristo Jesus diante de todas as perseguições que serão impressas na igreja, não somente nos finais dos tempos, nessa nossa era, nesse período da plenitude de Cristo. Nós vemos que o livro de Apocalipse ele sempre remete o nosso tempo, ou o tempo desse livro, ou daquilo que está acontecendo, aos fatos imediatamente após a ressurreição e ascensão de Jesus. No verso 8 e 9 ele diz assim: Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou, para adorá-lo. Então ele me disse: Não faças isso. Eu sou conservo dos teus irmãos, os profetas teus e dos teus irmãos, os que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. O apóstolo aqui, nesses versos, ele está atestando mais uma vez a qualidade do testemunho. Ele foi uma testemunha ocular dos fatos que ainda vão vir. E dessa forma, ele vai dizer que o testemunho dele não tem base na sua imaginação, mas na revelação de Deus. Como nós vimos ali em Pedro, nenhuma profecia foi dada por concepção ou entendimento humano, mas os homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ao dizer eu, João, ele usa uma expressão muito comum da época, que era usada por pessoas que eram conhecidas do público a quem ele estava se dirigindo. Ou seja, ele está dizendo, eu, João, ele não precisava de mais informação nenhuma. Era ele, João, era o apóstolo, era o líder daquela igreja ali, era o pastor daquela igreja ali, que estava trazendo aquela revelação que vinha do Senhor. E aqui nós temos um caso semelhante que nós vimos ali em Apocalipse capítulo 19. Mais uma vez, aí a gente vê a fragilidade, a nossa fragilidade, a fragilidade de nós homens. João se prostra diante de um anjo. E por que ele faz aquilo? Provavelmente pelo espetáculo e pela maravilha, pela coisa esplendorosa que ele começa a contemplar ali a partir daquela revelação. Ao ponto de ele não saber o que ele está fazendo.
E aí ele olha, provavelmente deve ser um anjo de glória, de uma glória assim fabulosa. E diante de todas aquelas revelações, de tudo aquilo que ele viu, ele se sente tentado a se ajoelhar diante dele, se prostrar. Mas aquele anjo era criatura, como ele também era. E ele não deveria prestar adoração a qualquer coisa a não ser a Deus. Aquele anjo era um mero mediador da revelação divina, como João também foi. Um conservo, ou seja, um servo juntamente com ele. Porque toda adoração, toda honra pertence exclusivamente ao Senhor. E aí esse anjo, após adverti-lo, ele disse ainda mais: não seles as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. E é interessante essa expressão que ele usa, não seles as palavras dessas profecias. Por quê? Porque quando os profetas recebiam revelações que não diziam respeito ao seu tempo, à sua época, mas a alguma época futura, eles recebiam a ordem de selar o livro daquela profecia. Ou seja, é como se Deus estivesse dizendo: sele o livro dessa profecia. Ou seja, isso vai acontecer num futuro longínquo. É como se ele estivesse dizendo: não há necessidade ainda de todos saberem dessas coisas. É como se ele estivesse dizendo assim. E a gente vê isso, por exemplo, em Isaías capítulo 8, verso 16. Abram aí. Na visão acerca dos assírios, o profeta Isaías, ele está, se eu não me engano, eu sou muito ruim em data, mas antes do nascimento de Cristo, ele profetiza o nascimento de Jesus. Provavelmente 800 anos antes. Aqui, provavelmente, devia estar em torno de 100 ou 200 anos antes do fato. Da invasão assíria em Israel. Ele está falando sobre isso. Aí ele diz assim: resguardo o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. A palavra aqui, sela, significa lacra, fecha, ser trancado. Ou seja, Isaías 8,16, desculpa. Ou seja, aí, quando ele usa essa expressão, ele está dizendo: essas coisas vão acontecer num futuro longínquo. Nós temos uma outra indicação semelhante. Lá em Daniel capítulo 8, abram aí, Daniel capítulo 8, verso 26. A visão acerca dos últimos dias. Lá no verso 17 do capítulo 8, ele vai dizer isso no finalzinho, que aquela visão era acerca do tempo dos fins, ou do tempo do fim. E aí ele diz assim, no verso 26, a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Ou seja, a palavra preservar aí é a mesma que foi traduzida como selar. Significa tapar, manter fechado, selado. E por que ele usa essa expressão? Ele usa essa expressão porque aquela mensagem, porque aquela revelação era alguma coisa que iria acontecer num futuro longínquo. E no próprio ainda livro de Daniel, no capítulo 12, no verso 4, ele diz assim: ele respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Daniel capítulo 12, 4 e 9. Ele vai usar essas mesmas expressões. Ou seja, tapadas, fechadas, lacradas. Por quê? Porque aquilo que ele estava sendo profetizado ali em Daniel se referia ao que iria acontecer quando Jesus Cristo voltasse. Mas aqui ele diz: não seres a palavra da profecia. Ou seja, as coisas que estavam sendo trazidas ali, as coisas que estavam sendo reveladas eram coisas que estavam acontecendo, iriam acontecer naquela geração. João já estava vivendo aquela realidade. É por isso que ele diz: não cele, porque não se refere a uma geração remota, distante, mas à igreja no tempo presente e a toda a igreja cristã. Por essa razão ele não deveria selar o livro, mas deixá-lo aberto, para que todos pudessem ter conhecimento.
Essa seria uma maneira de dizer assim: as coisas que estão sendo profetizadas, elas já tiveram início. Diferente dos profetas no Velho Testamento, quando ele diz assim: seles as palavras, as coisas que estão sendo ditas vão acontecer num futuro longínquo. Não era o caso aqui da profecia de Apocalipse. E por causa disso ele diz assim: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, e o justo continue na prática da justiça, e o santo continua a santificar-se. Esse trecho tem causado muita dificuldade entre alguns comentaristas, mas parece que uma advertência e uma demonstração também de como as coisas iriam ocorrendo. O texto está querendo mostrar que o pecado, ou seja, que os pecadores e os santos vão regredir e progredir em sua vida espiritual nesse período. Certo comentarista, ele diz que, apesar das chamadas de Deus ao arrependimento e as oportunidades dos ímpios, e a oportunidade dada aos ímpios, eles continuam em pecado. O injusto continua fazendo injustiça, o imundo continua vivendo na sua imundícia, apesar da demonstração do poder de Deus, das chamadas ao arrependimento, do Evangelho sendo proclamado. E apesar também de toda a oposição que a igreja vai receber, o justo também vai continuar na prática da justiça, e o santo também vai continuar na prática da santificação. É isso que esse texto está dizendo. Por isso que ele fala no verso 12, e esse verso 12 está ligado ao verso 11. Eis que venho sem demora, são palavras que confirmam o verso anterior. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Ou seja, Jesus está dizendo que virá, e que irá recompensar cada um segundo as suas obras. A sua vinda, ela vai significar alegria e regozijo para aquele que pratica a justiça e vive a santificar-se, e para aqueles que fazem justiça, medo e remorso devem tomar o seu coração. É como se Deus estivesse dizendo assim: continue ímpio fazendo impiedade, porque o Senhor vai trazer juízo sobre eles. Continue justo fazendo a justiça, porque o Senhor vai lhe dar o seu galardão. É interessante porque essa palavra galardão, aqui no original, ela tem o sentido de recompensa e punição. E aí, queridos, nós poderíamos entender o verso 11 e 12 como uma chamada ao arrependimento. No verso 12, ele diz que vem retribuir a cada um segundo as suas obras. Ou seja, ele vem como juiz. E ele explica por quê. Porque ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A autoridade que Cristo tem para retribuir aos homens segundo as suas obras é a autoridade que ele tem porque ele é o alfa e o ômega, porque ele é o princípio e o fim, porque ele é tudo em todos, porque ele é Deus, porque ele, como filho do homem, ele recebeu, ele venceu o pecado, ele venceu Satanás e recebeu a autoridade de Deus, também como homem, para exercer domínio sobre as obras das suas mãos. Não é isso que você vê lá em Gênesis? Tenha domínio sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mar. O homem foi colocado nesse mundo para ser um vice-governador. Mas ele entregou esse poder ao diabo. Quando pecou, quando desobedeceu, quando quebrou a aliança de Deus ali no Éden. Quando Satanás diz para ele: esse reino lhe foi dado e eu dou a quem quiser. Por que esse reino lhe foi dado? Porque ele tomou isso da mão do homem. Quando o homem peca, ele lança a criação e o mundo que estava debaixo do seu domínio
como vice-governador nas mãos de Satanás. É por isso que Jesus tem autoridade. Porque Ele é Deus. Mas porque Ele, como Adão, Ele assume e vence Satanás em seu domicílio. É por isso que a Escritura diz que Ele expôs ao desprezo e à vergonha os principados e potestades na cruz do Calvário. E aqui mais uma vez nós temos a imagem da Trindade. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Essas são as mesmas qualificações atribuídas ao próprio Deus. Todo o tempo aqui, eu não sei se vocês perceberam isso, mas às vezes a linguagem do Apocalipse é uma linguagem confusa, porque você não sabe se ele está se referindo a Cristo ou se a Deus. É o trono de Deus e de Cristo ou é o trono só de Deus? É Deus que está fazendo o juízo ou é Cristo que está fazendo o juízo? E por que há essa confusão? A gente pode dizer assim, essa interpolação, essa transferência, ou essa mutabilidade entre Cristo e Deus, Deus e Cristo. E por quê? Porque Deus e Cristo são a mesma pessoa. É um Deus que subsiste em três pessoas distintas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa é a Trindade. E nós vemos isso aqui. O Espírito Santo agindo, Jesus Cristo, Cordeiro, e Deus no seu trono. E aí você vê a Escritura dizendo que é o trono, lá no verso 22:1, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. É um único trono. Para duas pessoas? Não, para três. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aí no verso 14 e 15 ele diz assim: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue, para que assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Essas palavras elas estão sendo dirigidas para quem? Elas estão sendo dirigidas para nós no nosso tempo, para aqueles que habitam sobre a terra. E é interessante aqui essa expressão que você vai ter de uma certa forma repetida lá em Apocalipse capítulo 7, verso 14. Mas em Apocalipse capítulo 7, verso 14, ele diz assim: lavaram. Quem são esses que se vestem de vestiduras brancas? Quem são e de onde vêm? Esses são aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Ali o tempo é passado. Da ideia de um ato que foi feito no passado. E esse ato foi um ato único. Ou seja, eles agora estão com o Senhor. E eles lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão ali. É isso que o texto diz. Mas aqui ele diz assim: bem-aventurados os que lavam. E a ideia aqui é o tempo presente. No grego é um particípio presente, que não existe no português. Que dá a ideia de quê? Do nosso gerúndio no português. De algo habitual, algo contínuo, algo que está acontecendo. Ou seja, eles estão lavando, eles estão purificando constantemente as suas vidas no sangue de Cordeiro. Ou seja, continue o justo praticando a justiça. Continue o santo a santificar-se. É essa a ideia. É isso que ele está dizendo para a igreja. Bem-aventurados que lavam, ou seja, bem-aventurados aqueles que estão continuamente lavando as suas vestiduras no sangue de Cristo. E o apóstolo Paulo, lá em Filipenses, ele diz assim: desenvolvei a vossa salvação em temor e tremor. Hebreus capítulo 12, verso 14: segui a paz com Deus e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É isso, lavar as vestiduras no sangue do Cordeiro, continuamente é desenvolver a nossa salvação, é viver em santificação e temor diante do Senhor. E somente esses que vivem assim
é que têm acesso à vida eterna. Eles entram pela porta. Jesus, certa vez, quando estava falando sobre as suas ovelhas e sobre os lobos e os ladrões, ele disse que eu sou aquele que entra pela porta. Aquele que não entra pela porta é o quê? Ladrão e salteador. Por quê? Porque esses que entram pela porta, eles têm acesso. Eles têm acesso ao reino de Deus. Porque são cidadãos do reino. Eles têm um direito que foi outorgado por Deus. Não é um direito natural. É um direito de concessão. É um direito outorgado por Deus. E paralelamente a isso, esses que entram pela porta, por que ele fala assim? Para que lhe assista o direito da vida e entrem na cidade pelas portas. Por quê? Porque fora ficam os cães. Paralelamente a isso, existem outros. Existem aqueles que entram pelas portas, mas aqueles que ficam do lado de fora, eles não podem entrar, porque não são cidadãos do reino de Deus. Eles são homens que permanecem com as suas vestes imundas e sujas, porque não as lavam no sangue do Cordeiro, porque não buscam a presença de Deus, não amam as coisas de Deus, não reconhecem que são pecadores e buscam na sua necessidade, da sua pobreza de espírito, enriquecer-se daquele que pode e que tem algo para nos dar, que é Cristo. Eles percebem que por si mesmos eles não podem se tornar santos, que por si mesmos eles não podem conviver com podem viver com o pecado, livres do pecado, por si mesmos eles não podem nada, e por isso eles buscam lavar as suas vestes, porque reconhecem que as suas vestes por natureza estão sujas e precisam se revestir de Cristo. É interessante porque nessa lista ele coloca os cães, uma coisa que ele ainda não havia dito anteriormente. E cão é um termo pejorativo, denotando alguém que deve ser evitado. Alguns comentaristas acham que esta lista aqui de vícios é uma advertência aos cristãos que correm o risco de se perder. Conforme nós vemos em alguns textos de Hebreus, por exemplo. Hebreus capítulo 2, verso 1, que diz assim: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Ou como Hebreus capítulo 3, verso 12, que diz o seguinte: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Ou Hebreus capítulo 4, verso 1 e 11, diz assim: temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Ou, como diz o verso 11 do mesmo capítulo: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, seguindo o mesmo exemplo de desobediência. Ou seja, alguns comentaristas estão dizendo isso aqui é uma advertência para os crentes. E nós vamos perceber que todas as instruções da Escritura é advertência para o crente. É advertência para o crente não cair em pecado, para que o crente não viva uma vida de pecado. O que você vê lá em Mateus, naquelas parábolas a respeito da segunda vinda de Cristo. Qual é o objetivo? De chamar a atenção de quem? É do servo fiel, para que ele continue fiel. Por quê? Porque a nossa natureza é uma natureza de infidelidade. João Calvino, quando fala sobre a vida cristã,
Ele diz que o Senhor Deus nos deixa debaixo de uma certa disciplina. Alguns mais, outros menos, mas todos nós crentes precisamos estar debaixo de uma certa disciplina, porque se nós formos colocados numa situação de completa harmonia, de completa paz, de completa tranquilidade nesse mundo, não estou falando de harmonia e tranquilidade de alma, mas harmonia nesse mundo, tudo corre bem, ninguém tem nenhum problema de saúde, tem muito dinheiro na conta, as pessoas que estão ao nosso redor não falam mal de nós, nos amam, não acontece nada. Sabe o que acontece com esses? Se desviam. Se desviam do Senhor. Essa é a nossa natureza. Então o Senhor, pela sua misericórdia, deixa o seu povo debaixo de uma certa disciplina, para que eles não amem esse mundo e se apeguem às bênçãos de Deus mais do que a Deus. Essa era uma exortação, segundo alguns comentaristas, uma advertência aos cristãos, para não serem pegos vivendo da maneira como esses homens vivem, e assim recebam a punição e a ira do Senhor. E aí no verso 16 ele diz assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem vem. Aquele que ouve diga vem. Aquele que tem sede e quem quiser receba de água, receba de graça a água da vida. Mais uma vez nós temos aqui confirmada a autoridade, a autenticidade do livro. O Senhor Jesus dizendo, da sua própria boca, ele dizendo assim: eu enviei o meu anjo para testificar essas coisas à igreja. Temos aqui uma clara afirmação de Jesus dando o seu testemunho através dos anjos, ou seja, a palavra que foi trazida através dos anjos é a palavra de Deus, é a minha palavra. Todas elas são palavras de Cristo. E aí você vê isso no início do Apocalipse, lá no verso 1:1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João. Ou seja, é Deus confirmando que a palavra que estava sendo trazida era a palavra dele, porque ele é o espírito da profecia. Quando eu era adolescente, jovem, as pessoas pensavam que o ministério do Espírito Santo era falar em línguas e fazer milagre. Eu acho que nunca foi. O ministério do Espírito Santo é a pregação do Evangelho. Esse é o ministério do Espírito Santo na vida da igreja. Cristo é a alma da profecia. É o espírito da profecia. Cristo é a própria palavra de Deus. O verso 6 diz isso. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Mais uma vez, nós temos confirmado a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí no verso 17, antes da conclusão do livro propriamente dito, ele diz assim: o Espírito e a noiva dizem vem. Um dos comentaristas do Velho Testamento, bastante conhecido do Velho Testamento, não, de Apocalipse, bastante conhecido, George Led, em seu comentário conhecido como comentário de bolinhas, diz que esse é um convite a todo mundo, pois quando o Senhor Jesus Cristo vier, vai ser tarde demais para o arrependimento. Enquanto esse dia não chega, o Espírito convida, por meio da palavra pregada, trazida por meio dos profetas, para que todos venham e bebam da água da vida. A igreja, e a noiva também diz vem, a igreja de Cristo na terra repete o convite. É a igreja pregando o Evangelho. Os que ouvem e aceitam esse convite entram nesse coro. O que coro?
de oferecer a graça de Deus àqueles que se arrependem e reconhecem em Cristo a consumação e a propiciação de todas as coisas. E aí ele acrescenta, convidando a todos a lerem a sua profecia e a beberem da água da vida. A conclusão do livro. E essa conclusão do livro, ela serve para toda a Escritura. Nós vamos perceber aqui uma advertência para não negligenciarmos, ou melhor, para não adulterarmos deliberadamente as palavras de Deus. E a maneira como está dito aqui é uma maneira que mostra a seriedade de falsificar, de adulterar a verdade da palavra de Deus. Por quê? Porque é palavra de Deus. E como tal, ela não deve ser alterada de forma alguma, pois é verdade de Deus. Na Escritura nós vemos várias vezes Deus falando isso ao seu povo, aos profetas, à igreja, que a sua palavra não pode ser violada, que a sua palavra não pode ser adulterada. A preocupação da palavra de Deus, do Senhor Deus, dos profetas, em mostrar que a palavra de Deus ela permanece e não pode ser de forma alguma, pervertida. Adulterar aquilo que Deus revelou é muito sério. E os que fazem isso, eles ganham a condenação eterna. Nós temos alguns textos que falam sobre isso. Eu gostaria só de mostrar 3 deles. Um em Gálatas, capítulo 1, verso 8 e 9. Quando Paulo prega aquela igreja, e ele sai dali e vai continuar a sua obra missionária. E aí chegam judaizantes ali, distorcendo a mensagem que Paulo pregava. E olha o que ele diz: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, ou seja, seja maldito, seja entregue para o inferno. Assim como já dissemos, é isso que significa anátema. E agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema, ou seja, seja maldito, seja entregue para o lago de fogo, para a destruição. Em Deuteronômio capítulo 4, verso 2, nós temos a mesma perspectiva. Quando Deus ali, repetindo as leis que foram dadas a Moisés, nós sabemos que Deuteronômio é como uma repetição da lei, de tudo que Deus falou ao povo de Deus ali. E é um período ali de transição entre Moisés e Josué. É a saída da liderança de Moisés e a entrada agora de um novo líder. E o povo está se preparando agora ali em Deuteronômio para tomar a posse da terra. Então Moisés reafirma tudo aquilo que foi dado diante do povo. E no capítulo 4, verso 2, ele diz assim: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. E por último, Josué, capítulo 1, versos 7 e 8. O momento posterior ali a Deuteronômio. A passagem agora da liderança de Josué, que agora é morto, de Moisés, que agora é morto, e agora Josué assume a liderança do povo e Deus fala com ele. Ele diz assim: tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não desvia nem para a direita nem para a esquerda. É isso que Deus exige de nós. Que recebamos a sua palavra como palavra de Deus. E que sigamos ela como ela se apresenta a nós, como ela
nos foi revelada. É muito sério isso. Ele está dizendo que aquele que adulterar a palavra, a sua parte da árvore da vida será tirada. Não é que uma pessoa recebe a posse da vida eterna e pede essa posse da vida eterna. Essa é a maneira de falar de que aquele que adultera a palavra de Deus não tem parte no reino de Deus, não tem parte no reino eterno. Porque a recompensa daqueles que adulteram a palavra de Deus é a morte. E aí no final do livro ele diz: aquele quem dá testemunho de tudo isso sou eu, o Alfa e o Ômega. Aqui nós temos uma declaração feita pelos lábios do próprio Cristo, dizendo que certamente ele virá, como prometeu. Ele assegura o seu retorno. E a igreja, o Espírito de Deus, imploram, desejam a sua volta. Todo crente sincero deseja esse dia. E é nessa expectativa que nós devemos viver, queridos. Tudo que nós vimos falar aqui no livro de Apocalipse são coisas muito sérias. São coisas portentosas. E o fim disso tudo: a morte e a vida eterna. Há dois caminhos, somente dois caminhos. Ou seguimos um caminho, e é o caminho da vida, ou seguimos outro caminho, que é o caminho da morte. Josué, no fim do seu ministério, disse isso para o seu povo. Ele diz: olha, vocês têm dois caminhos a seguir. Ou vocês adoram ao Senhor e seguem Ele, ou abandonam e vão após outros deuses. Aí ele diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o convite que a Escritura sempre nos faz. Ela sempre nos mostra dois caminhos: o caminho da vida, da salvação, o caminho da morte e da destruição. Qual o caminho que nós vamos trilhar? Nós seremos aqueles que estão lavando as suas vestiduras no sangue do Cordeiro? Ou temos permanecido como Adão e Eva, que queriam se cobrir da sua forma e do seu jeito, com folhas de figueiras, de forma inapropriada? E aí o Senhor Deus rejeitou aquele tipo de cobertura. Mata um animal e cobre os seus servos com a pele daquele animal. Porque aquilo ali representava o que Cristo faz na vida do seu povo. Ele nos reveste das suas vestiduras. Que o livro de Apocalipse tenha sido na nossa vida um despertar para uma realidade que nós já estamos vivendo, e que ele nos estimule a viver uma vida de santidade nesse mundo, apesar de toda a oposição que nós possamos vir a ter, que os nossos filhos, os nossos netos e com certeza os nossos bisnetos terão. Mas que já a partir de agora nós estamos lançando as sementes na nossa vida e nas gerações seguintes, para que quando essas coisas acontecerem, eles permaneçam e perseverem na expectativa de que vão receber a coroa da justiça. Vamos orar.